I can remember when Negroes, Martin Luther King Jr., pastor negro e líder do movimento pela igualdade racial nos Estados Unidos na década dos 60. Seus discursos eloquentes e sua voz forte atraíam milhares de ouvintes onde quer que lhe dessem uma tribuna. But that day is all over. King se tornou nacionalmente conhecido em 1955 ao liderar um boicote dos negros contra as empresas de ônibus de Montgomery, no Alabama, que só aceitavam passageiros negros se estes se sentassem nos bancos traseiros dos ônibus. Em 1963, já conhecida em quase todo o mundo pela sua pregação pacífica da igualdade racial nos Estados Unidos, Martin Luther King Jr. liderou a Grande Marcha sobre Washington, na qual 150 mil manifestantes, negros e brancos, foram exigir do governo o fim do preconceito racial. No ano seguinte, 1964, o jovem pastor negro era agraciado com o Prêmio Nobel da Paz por sua pregação em favor dos direitos civis através da não violência. No dia 4 de abril de 1968, depois de liderar uma passeata pacífica dos lixeiros de Memphis, no Tennessee, Martin Luther King Jr. foi vítima de uma violência brutal. Ao chegar à varanda do motel Lorraine, onde estava hospedado, King foi morto com um tiro na cabeça. E a violência gerou mais violência. Em Washington e outras cidades, os negros atearam fogo em casas, lojas e automóveis. E só depois de vários dias, a indignação cedeu lugar à dor e às lágrimas. O assassino havia disparado o tiro de uma pensão de frente ao motel de King. Lá foi encontrado o rifle utilizado e nele as impressões digitais de James Earl Ray, que usava o nome falso de Eric Gault. Teve início uma das maiores batidas policiais de todos os tempos nos Estados Unidos. Mas o assassino só foi encontrado 2 meses depois, em Londres. Ray foi trazido aos Estados Unidos e, na esperança de pegar uma pena menor, confessou o crime e foi condenado sem julgamento a 99 anos de prisão. Mas o caso King não foi encerrado com a prisão de James Earl Ray. Como aconteceu com o assassinato do presidente Kennedy em 1963, a hipótese de que houve uma conspiração para matar o líder negro americano sempre existiu. Por outro lado, o próprio Ray, tão logo foi condenado, apesar das inúmeras provas contra ele, se declarou inocente do crime e que um homem chamado Raul, que com ele praticou vários crimes menores, assaltos e contrabando, foi o autor do tiro que matou King. E que ele, James Earl Ray, foi simplesmente envolvido em uma trama pela polícia de Memphis e pelo FBI. Para investigar a hipótese de uma conspiração contra Martin Luther King Jr., o Congresso americano instaurou uma comissão de inquérito que há 2 anos vem colhendo dados e ouvindo testemunhas importantes. O próprio assassino de King, James Earl Ray, foi levado a Washington para depor e voltou a negar o crime. Mas seus argumentos foram totalmente destruídos pelos membros da comissão de inquérito. Pouco antes da fase final do inquérito, e depois de mais de 1 ano de insistentes pedidos, James Earl Ray concedeu uma entrevista exclusiva ao Fantástico, feita na prisão federal de Bush Mountains, no Tennessee. And where were you on 4th of April of 1968 from 5:30 in the afternoon to 6 o'clock? Because Dr. King was killed at 6:01. Onde é que o senhor estava no dia 4 de abril de 1968,
entre 5:30 da tarde e 6 horas, porque o Dr. King foi assassinado às 6:01. Well, the attorney representing me now, Mark Lane, he's the author of a code name Zorro. O advogado que está me defendendo agora, Mark Lane, fez uma pesquisa detalhada para escrever um livro chamado Senha Zorro sobre o assunto. Entre 5:30 e 6 horas da tarde, ao que me parece, eu estava num posto de gasolina perto do local do crime, porque por volta das 6 horas eu tentei ir para a pensão com o Mustang branco que eu tinha e fui impedido pela polícia. As suas impressões digitais estavam no rifle que matou o Dr. King. Yes, sir, I purchased the rifle. Sim. O senhor comprou o rifle. And you bought it for whom? O senhor comprou para quem, então? At that time, you had to go back. Eu tenho de explicar uma coisa. Pouco antes de fugir da penitenciária de Missouri, eu fui para o Canadá, onde encontrei um sujeito chamado Raul. Ele era latino e falava espanhol. Ele me prometeu um passaporte falso se eu o ajudasse a fazer um contrabando do Canadá para os Estados Unidos. Uma coisa levou a outra e acabamos em Memphis, onde deveríamos comprar alguns rifles para mandar para o México, o que, aliás, não fizemos. O senhor estava hospedado numa hospedaria exatamente de frente do motel onde estava o Dr. King. Yes, I had a room there. I was in the rooming house for approximately 15 Sim, minutes. eu tinha um quarto lá, mas eu estive na pensão apenas uns 15 minutos. Eu tinha andado à toa pela rua. A última vez que eu estive na pensão foi às 5:30 da tarde. O senhor não acha que é uma grande coincidência? O senhor tinha as impressões no rifle que matou o Dr. King, o senhor comprou este rifle e estava na pensão de onde partiu o tiro que matou o Dr. King. Seria isso uma grande coincidência apenas? I think at first glance, if you just take what you read off. À primeira vista, o que o senhor disse me incrimina. Sem dúvida, o caso contra mim é sério. O que tenho de provar é que eu não estava na pensão no momento em que foi disparado o tiro que matou o Dr. King, porque a acusação não tem nenhuma testemunha ocular que me viu atirar. Mas as provas contra James E. Ray são irrefutáveis. O que não se sabe ao certo é se ele agiu só ou se o assassinato de Martin Luther King Jr. foi uma conspiração. E foi para solucionar este mistério que a comissão de inquérito que investiga assassinatos políticos nos Estados Unidos quis ouvir James E. Ray. Em seu depoimento, Ray afirmou que King foi morto pelo FBI e pela polícia de Memphis, alegando que no dia do crime, a guarda pessoal de King foi retirada, que a primeira pessoa a chegar ao local do assassinato foi um agente do FBI que trabalhava com a polícia de Memphis. Ray documentou ainda o ódio do ex-diretor do FBI, já falecido, J. Edgar Hoover, pelo líder negro. Martin Luther King, who will give us... O principal assessor de King na época, David Abernathy, hoje presidente da Liderança Cristã do Sul, fundada por Martin Luther King, também está convencido de que houve uma conspiração para eliminar o pastor negro e, com ele, seu sonho de igualdade racial. Mark Lane, autor de um livro sobre a morte do presidente Kennedy e outro sobre o assassinato de Martin Luther King Jr., é o advogado de James E. Ray. Lane passou 2 anos investigando o caso para concluir também que houve uma conspiração. Os americanos não gostam da palavra conspiração. O senhor acha que os americanos tentam evitar esta possibilidade e suas implicações? É verdade que os americanos sempre acharam que não existe conspiração nos Estados Unidos. Que o conceito de conspiração vem da América Latina e da Europa. E que isto jamais poderia acontecer nos Estados Unidos. Mas uma pesquisa de opinião pública realizada recentemente indica que apenas 11% dos americanos acreditam que Lee Oswald agiu sozinho ao matar o presidente Kennedy e que mais de 80% acreditam que houve uma conspiração. O mesmo acontece com o assassinato de Martin Luther King. A grande maioria acredita que houve uma conspiração para eliminar o pastor negro. A mesma pesquisa mostrou que os americanos acreditam mais em Papai Noel do que nas conclusões da Comissão Warren, que investigou a morte de Kennedy. O senhor não acredita, portanto, que Lee Oswald matou o presidente Kennedy e que James E. Ray matou o Dr. King? Eu acho que as provas indicam claramente que os principais suspeitos da morte de Martin Luther King Jr. devem ser aquelas pessoas ligadas ao FBI em 1968, inclusive Edgar Hoover, então diretor da organização. Não resta dúvida
de que o FBI desempenhou um papel importante ao esconder os fatos sobre o assassinato. O crime político nos Estados Unidos sempre foi comum. Dos 39 presidentes americanos, 9 foram vítimas de atentados e 4 morreram assassinados. De 1835 até hoje, mais de 100 políticos e homens públicos americanos foram assassinados. Só nos últimos 10 anos foram vítimas de atentados Medgar Evers, John Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King Jr., Robert Kennedy, George Wallace e Gerald Ford. Em todos esses casos, chegou-se à conclusão de que cada ataque foi planejado e executado por uma pessoa, isoladamente. A comissão que investiga o assassinato de Martin Luther King Jr. também chegou ao mesmo resultado. O Dr. Lawrence Friedman, da Universidade de Chicago, e considerado o maior especialista americano em assassinatos políticos, acha que os crimes políticos são um reflexo das mudanças sociais por que passam os americanos. Os criminosos são sempre pessoas desequilibradas. Praticamente em todo o mundo, sempre que há um assassinato político, o assassinato é relacionado com uma conspiração. Mas aqui, nos Estados Unidos, quando acontece isso, diz-se sempre que o assassino agiu só. Qual é a sua posição neste caso? Eu estudei este problema intensamente porque, como você sabe, ele nos tem causado muita preocupação. As provas de que os assassinos agem sozinhos são muito mais convincentes e objetivas do que as várias teorias de conspiração. Creio que nas sociedades onde é possível substituir um líder ou um chefe de Estado através de meios pacíficos ou de eleições, aqueles que utilizam métodos violentos são geralmente tipos desequilibrados. É em sociedades totalitárias, onde não há qualquer alternativa para se conseguir mudar a liderança, que geralmente encontramos conspirações políticas visando assassinatos, porque não existem outros meios de se chegar ao poder. Uma coisa que sempre levou à ideia de conspiração no assassinato de King foi a viagem que James Earl Ray fez pelo Canadá e Europa durante os 2 meses em que esteve fugindo depois do crime. Mas ele mesmo confessou ter feito uma série de assaltos e de ter trabalhado em um restaurante para financiar sua fuga. Por outro lado, Raoul, o homem misterioso que Ray diz ter disparado o tiro contra King, continua cada vez mais misterioso na imaginação de James Earl Ray. Nesta entrevista exclusiva, ele disse que já havia identificado Raoul em uma foto. Nos últimos 3 ou 4 meses, eu identifiquei com precisão este indivíduo. Onde ele está agora? Não sabemos, não investigamos, mas Raoul foi identificado. There is a picture of Raoul. Existe uma fotografia de Raoul, portanto. Ray diz que o retrato de Raoul está em poder do FBI, mas durante seu depoimento perante a comissão do Congresso, ele não disse nada com respeito a este retrato. Frio e calculista, Ray negou o crime diante das câmeras do Fantástico. Did you kill Dr. Martin Luther King? O senhor matou o Dr. King? Não, não matei. Pouco depois desta entrevista, James Earl Ray submeteu-se a um detector de mentiras com um especialista de Washington. Segundo o técnico, a declaração de Ray é falsa. Apesar de seu controle emocional e de sua frieza, o aparelho mostrou que ele está mentindo. As provas apresentadas pela Comissão de Inquérito do Congresso não deixam dúvida. James Earl Ray é o assassino de Martin Luther King Jr. O rifle assassino era seu. Suas impressões digitais foram encontradas no rifle. Ele estava hospedado na pensão e no quarto de onde partiu o tiro. Ele mesmo não contestou nenhum desses argumentos. Mr. Ray, I'm going to have to ask you again. O senhor matou o Dr. Martin Luther King. Did you kill Dr. Martin Luther King? No, I didn't. Não matei. Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream that one day